Na década de 1950, uma farmacêutica alemã desenvolveu um medicamento chamado talidomida, que prometia ser a solução para os enjoos matinais causados pela gravidez. Rapidamente o medicamento se popularizou, mas o que veio a seguir se tornou uma das maiores tragédias da medicina. Olá, hoje eu vou contar para vocês sobre o medicamento chamado talidomida e como ele afetou milhares de crianças durante a década de 1950. Fundada em 1946, a farmacêutica alemã Chemie Grünenthal foi responsável pelo lançamento de vários medicamentos populares. Na Alemanha, ela foi a primeira empresa a registrar a penicilina logo após a Segunda Guerra Mundial. Em 1977, ela lançou o Tramal, que se tornou um dos analgésicos mais receitados no mundo. Mas em 1957, ela começou a comercializar a talidomida, que inicialmente tinha o objetivo de ser um sedativo e anti-inflamatório. Na época, o medicamento foi licenciado para ser vendido sem receita, o que ajudou a popularizar o seu uso. E muitas pessoas começaram a usar a talidomida como tratamento para pneumonias, gripes e principalmente enjoos causados pela gravidez. O sucesso da comercialização da talidomida foi tão grande que ele chegou a ser o segundo medicamento mais vendido na Alemanha. Com o sucesso do medicamento na Alemanha, ele rapidamente passou a ser comercializado em mais de 40 países, inclusive o Brasil, como um medicamento que ajudaria a aliviar os sintomas dos enjoos matinais causados pela gravidez. A farmacêutica alemã sempre afirmou que o medicamento era totalmente seguro, mesmo durante a gestação. Mas o que se viu a seguir foi milhares de crianças nascendo com defeitos congênitos e abortos espontâneos. Exatamente, você ouviu certo. A talidomida fez milhares de crianças como vítimas. Demorou vários anos para que se encontrasse uma relação entre a talidomida e a má formação congênita de crianças. E mesmo com tantos casos, enquanto não se comprovaram que havia relação com a talidomida, a farmacêutica continuava afirmando que o remédio era totalmente seguro. O primeiro médico que relatou problemas em seus pacientes aconteceu somente em 1960, quando o Dr. Alexander Leslie relatou que 4 de seus pacientes sentiam a sensação de agulhamento nas mãos e nos pés durante o uso da talidomida, e após a suspensão do remédio de 2 a 3 meses, os pacientes começaram a relatar a melhora nos sintomas. Mas somente no ano seguinte, os efeitos da talidomida em bebês foi relatado. O Dr. William McBride, um obstetra australiano, entrou em contato com uma revista e descreveu várias anormalidades em bebês. Segundo ele, 1 a cada 5 mulheres que usaram o medicamento durante a gestação tiveram os seus bebês nascidos com alguma anormalidade em algum dos membros e até mesmo sem os membros. Após essa denúncia, houve uma investigação na Alemanha que relacionou o aumento de crianças nascidas com anormalidade ao uso do medicamento. Assim, em novembro de 1961, a farmacêutica parou a comercialização do medicamento na Alemanha e foi gradativamente parando em outros países. Estima-se que 20 mil crianças morreram durante ou logo após o nascimento e que 10 mil crianças sobreviveram com deformidades em vários membros ou às vezes sem um deles. No Brasil, a talidomida era fabricada em parceria com o Instituto Pinheiros e aqui recebeu o nome de Sedales. A comercialização no território brasileiro começou em 1958. Em 1962, os primeiros relatos em jornais sobre os efeitos da talidomida nas crianças começaram a ser publicados, mas mesmo assim, a talidomida continuou sendo comercializada. E somente em 1965 o seu uso foi suspenso. Estima-se que 300 bebês foram afetados no Brasil. Atualmente, a talidomida ainda é comercializada, mas ela é proibida para gestantes e ela é usada para o seu objetivo inicial. Após o que aconteceu com a talidomida, os países reforçaram os seus protocolos de comercialização de medicamentos, incluído um controle
Isso inclui um controle maior das propagandas e também uma divulgação maior de informações referente a possíveis danos colaterais. Os danos causados pela talidomida foram tão extensos que o governo alemão se viu obrigado a ressarcir e indenizar as crianças que foram vítimas desse medicamento. Esse foi o vídeo de hoje. Me conta nos comentários se você já conhecia essa história ou se você conhece algum outro medicamento que também foi banido do mercado. E não se esquece de se inscrever e deixar o seu like. A gente se vê no próximo vídeo.